Cooperação internacional para superar a Covid-19, comércio livre e aberto para impulsionar a recuperação econômica e a implementação efetiva do Acordo de Paris sobre a mudança climática. Foram as propostas mais importantes do presidente da China, Xi Jinping, durante seu discurso na cúpula G20 realizada nesse final de semana entre os dias 21 e 22 de novembro. No evento organizado virtualmente pela Arábia Saudita, o mandatário chinês ratificou que o país cumprirá seus compromissos de reduzir as emissões de CO2 até 2030 e ser um país neutro em carbono até 2060. Ele também garantiu que o país asiático está se esforçando para acelerar o crescimento de indústrias de energia limpa, que a nação busca liderar o desenvolvimento verde, apesar da oposição de outras potências. O discurso de Xi Jinping na cúpula do G20 foi acompanhado por um plano estruturado para o controle da pandemia, estabilização da economia e garantia do bem-estar das pessoas. Nesse sentido, o mandatário fez um chamado à criação de uma nova arquitetura de governança global, que propõe uma ordem mundial mais justa e igualitária, na qual os integrantes do G20 cumpram todas as responsabilidades. Nesse sentido, ele ratificou o compromisso da China de facilitar o acesso às vacinas e o alívio da dívida dos países mais pobres. Segundo Xi Jinping, a crise desencadeada pela pandemia é uma oportunidade para os países tomarem iniciativas para responder e fortalecer os sistemas de saúde pública e cooperação internacional, mas também para defender o modelo comercial multilateral com transparência, não discriminação, abertura e inclusão, capaz de lidar com multilateralismo e protecionismo. Já a Coreia do Sul busca impor medidas mais rigorosas de distanciamento social na área metropolitana da capital, Seul, a partir desta terça-feira, 24 de novembro, para impedir o novo surto de Covid-19 após o país registrar mais de 300 novas infecções por vários dias consecutivos. O ministro da Saúde da Coreia do Sul, Park Neul-woo, afirmou que a situação atual da pandemia no país é grave e explicou que as novas medidas de prevenção incluirão suspensão de reuniões de 100 ou mais pessoas, fechamento de clubes noturnos e outras instalações de entretenimento, proibição de serviço noturno em restaurantes e limitação do número de pessoas em eventos presenciais, como esportivos, em até 10% da capacidade máxima. Enquanto isso, no Japão, o governo também estuda voltar a estabelecer restrições na participação de grandes reuniões e eventos esportivos, após a contagem diária de casos de Covid-19 ter ultrapassado a cifra de 2.000 contágios pelo quinto dia consecutivo, colocando em questão a realização das Olimpíadas programadas para 2021. O aumento do número de casos ocorre justamente no momento em que as autoridades japonesas e o comitê organizador das Olimpíadas planejavam permitir a entrada de turistas estrangeiros no evento esportivo sem a obrigação de um período prévio de isolamento. Uma ideia que certamente será adiada. Os analistas dizem que o crescimento do número de casos de Covid-19 também pode afetar as perspectivas de crescimento econômico do Japão, que registrou o aumento trimestral do PIB em 4 décadas entre junho e setembro, com um aumento de 5%. Esse é o panorama do continente asiático de hoje. Nas próximas jornadas, voltaremos com mais notícias do lado de cá do mundo. Hasta pronto.